Pronto, boa noite, tudo bem? Como vamos? Então, tivemos um probleminha técnico antes, mas hoje a live é sobre como a educação sexual somática pode ajudar e transformar a sua vida. Aê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou pelo perfil do Willas. Só estamos aguardando aqui a conexão. Agora foi! Aê! O povo estava aqui em doce, mas ele vem, ele não vem, liga para ele, chama ele. Eu falei, gente, às vezes Gente, probleminhas técnicos. problemas é internet. Desculpa, gente. A especialista na internet aqui é a Paula Nadev. Sou acadêmico, não sabia nem que era pelo celular. Eu peguei o PC, gente, desculpa, analógico aqui. Relaxa, relaxa, você está totalmente perdoado, entendeu? Totalmente estava explicando aqui, né, ainda como acontece, o que é um pouco da educação sexual somática, mas eu vou começar do zero, porque eu encerrei outro vídeo. Gente, esse é Yuri Kotk, é assim que pronuncia Kotk? É, Kotick, isso. Tá Kotk. ótimo. Ok, ele é o meu professor, meu amigo, ele é o coordenador e cofundador do ILAS, que é a instituição que trouxe o sexológico bodywork para o Brasil, tá? E aí eu vou deixar que o próprio Yuri se apresente com as credenciais dele e conte para a gente o que é educação sexual somática, fala desse universo maravilhoso que muda a vida de todo mundo. Nossa, obrigado. Obrigado pelo convite, Paula. Gente, eu sou o Yuri Kotick. A Paula fez o nosso curso de formação em educação sexual somática esse ano, Ano né? Me passado. convidou ano passado, né, gente? Nesse período de quarentena a gente perde noção do tempo. Ah, garrafinha, assim. Minha quebrou, é uma dó. Mas, mas aí, então, eu fiz esse curso de formação em 2011, o mesmo curso que a Paula fez, eu fiz em 2011 e eu decidi trazer para o Brasil. Então, o professor que a Paula conheceu pessoalmente, o criador da educação sexomática, Joseph Kramer, né, me falou para conhecer a outra professora, na época eu não conhecia, a Paula Fernanda Andreasa, no Rio Grande do Sul. Nós nos conhecemos e, eventualmente, nós decidimos trazer o curso para cá. Eu sou especialista também em terapia sexual pelo Cefatef de São Paulo e mestrando, né, no finzinho reta final do mestrado agora em educação sexual pelo Unesp também. Então eu sou a parte mais acadêmica desse processo e eu gosto de entender como as coisas funcionam. E desde jovem eu queria entender como funciona essa história de sexo, né? Essa história de prazer. E aí eu acabei enveredando por esse caminho. Quando eu tinha 19 anos, eu pesquisava. Quando eu estava na faculdade, na verdade, eu fiz teatro na formação. Minha formação primeiro é em teatro. E eu Não comecei a sabia. pesquisar. É. Professor de teatro aqui. E eu comecei a pesquisar sobre a sexualidade no teatro, né? E eu descobri essa atriz americana, a Anne Sprinkle, atriz pornográfica e também atriz, artista contemporânea. Ela fazia arte, performance arte, né? Ela tinha passado pelo... Aí depois ela entrou para o Tantra, ela foi para a Índia, fez uma jornada interior também de autodescoberta, nesse processo de sexualidade consciente. E nesse momento ela conheceu Joseph Kramer, né? O criador da sexologia somática. E juntos eles decidiram fazer esse trabalho. E eu conheci o Joseph Kramer através da Anne Sprinkle. E ele fez um curso na época. Eu costumo falar que na faculdade, quando eu era jovem, né, eu era muito novo, então eu assistia muita pornografia. Muita pornografia. Só que quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu tinha que escolher entre assistir pornografia e estudar. Então não tinha tempo para fazer os dois. E aí eu decidi estudar pornografia. E aí eu conheci o Joseph Kramer e ele ofereceu uma possibilidade de um curso sobre se eu podia me tocar e me conhecer com a pornografia de uma forma diferente. Isso em 2009, ainda não tinha essa coisa online toda, mas foi o primeiro curso online que eu fiz. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo o trabalho dele. Então, isso mudou muito a minha vida, porque eu sempre aprendi a ter essa relação com o meu corpo de uma única forma. E eu cheguei nesse conhecimento também através da pornografia. Então, embora fosse
razoável, nada de errado, mas era muito limitado. E eu não sabia que era limitado, eu não sabia que haviam limitações para como eu conseguia sentir meu corpo. Mas quando eu conheci o Joseph e comecei a utilizar as técnicas da educação sexual somática, realmente, assim, minha vida mudou muito, né? Eu acho que as outras coisas que a Paula já falou sobre esse processo do Tantra e da sexologia somática, que ela fez esse curso, fazem uma diferença tanto na nossa vida, né, quanto na vida das pessoas que a gente atende, das pessoas que a gente fala, das pessoas que a gente vê que tem dificuldades com a sexualidade, sabe que pode ser melhor, mas não tem as ferramentas. E o legal disso é que são ferramentas muito práticas, muito concretas, né, e muito diretas, e que têm resultados, assim, fantásticos. Sim, eu estava explicando para o povo que no Brasil ainda não existe, né, infelizmente, uma cadeira de sexualidade, né? Você não se torna um sexólogo na universidade, ou você faz uma pós-graduação em sexologia, né? Ou você faz lá com o casal Tessarioli, que são maravilhosos. Mas a pegada do Sexological Bodywork é totalmente diferente, porque é o coaching corporal, né? É o trabalho no corpo. Então, ele me seduziu pela quantidade de informações e tudo, mas por trazer a experiência, né? Porque quando você fica muito no mental, né? Você fica muito naquele não, eu imagino, eu visualizo, eu tô vendo, mas você não sente. E a partir do momento que você sente, o registro fica no seu corpo, né? Porque o corpo tem a memória, infelizmente, tanto para ruim quanto para o bom, né? É muito diferente. E o Joseph, eu não conhecia a Ana pessoalmente, né? Só o Joseph. Além dele ser uma pessoa incrível, né? Ele é um fofo, um amorzinho, ele ensina as coisas de uma forma assim. Não sei explicar, gente. Vocês têm que ver para entender. É muito complicado você tentar explicar uma coisa que, na verdade, você sente, né? E como eu falei, o Sexological Bodywork mudou a minha vida, não mudou só a minha profissão. É diferente. Não, eu acrescentou mais um título para minha profissão. Agora eu sou. Não. Mudou a minha perspectiva pessoal de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas, de me enxergar, de trabalhar minha autoestima. Porque eu falo aqui às vezes, né, nas lives, quem já me acompanha sabe, eu venho do Tantra. Né? E eu amo Tantra, é minha paixão, adoro aquela coisa, adoro. Mas o Tantra também, de certa forma, gente, isso é a minha visão, tá? E não existe verdade absoluta, inexorável, incontestável, essa é a minha visão. O Tantra, ele é maravilhoso, mas o que a gente tem de Tantra no Brasil, de forma geral, vem numa caixinha dourada com laço vermelho. Então, você ainda está dentro da caixinha, né? E a sexologia somática, ela desfaz o laço da caixinha e você sai e fala, nossa, mas isso também, né? Tem uma pergunta aqui. Na prática, o que é a sexologia somática? Vou deixar para o Yuri responder essa aí. Faça as honras, Yuri. Vamos lá. Carol, né, que perguntou. Então, sexologia somática, eu achei legal que você trouxe a questão do sexólogo e tudo isso. Vou começar por aí, eu vou entrar na parte da prática. Tem duas questões, que se fala da formação de sexologia, né? O que a gente conhece normalmente é sexologia clínica, que vem mais diretamente da psicoterapia. E a sexologia somática é uma outra linha que tem algumas correlações com Tantra, tem a ver com dança também, tem a ver com alguns movimentos do movimento autêntico. Então, ela é no corpo, ela está mais próxima de um yoga do que da sexologia clínica, do que da psicoterapia, né? Então, ela é uma prática consciente. E aí, o que é a sexologia somática na prática? Imagina que o Joseph gosta de falar que ele é como se fosse um professor de yoga erótico. Como se ele fosse um instrutor de yoga erótico. Inclusive, a técnica dele, né, que ele chama de yoga orgástico. Então, yoga é uma prática consciente ao longo do tempo. O que eu posso mais falar para aproximar esse conhecimento da nossa vida é essa ideia do yoga. Imagina que é como um yoga. Você faz uma prática consciente, você respira, você sente o seu corpo, você tem alguns movimentos que você pode fazer, você pode experimentar essas sensações e durante toda a prática você fica consciente do que está acontecendo no seu corpo. Você tem um instrutor, né? Você tem um coach, um guia, como você tem um professor de yoga, como hoje em dia está todo mundo fazendo live com yoga. E aí,
você vai perceber as diferenças que essa prática tem no seu dia e na sua vida, na sua autoestima, na sua percepção do seu corpo. E o mais surpreendente para mim, no quanto prazer você consegue sentir no seu corpo. Porque antes de fazer essas práticas, eu intuía e, assim, em alguns momentos, né, sempre tem aqueles momentos que dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo canto. Então, tem aqueles encontros que a gente teve na vida que, nossa, foi incrível. E aí você vai de novo no mesmo momento e faz, não, mas não foi tão legal. Aquele momento foi melhor. Então, tem momentos, né, de iluminação erótica, tem momentos que você se encontra e tem uma experiência incrível, mas é meio roleta russa, é meio uma roleta, né? Você joga o dado e vê o que acontece. Mas com a sexologia somática, você descobre como você pode ter encontros tão bons. Não sempre, né? Sempre é uma palavra muito Sim. forte. Na maior Mas com parte mais das vezes. frequência, né? Você entende o mecanismo. Assim como o yoga, você aprende o seu corpo, você aprende a respirar, você aprende a focar a sua atenção. E aí, isso é uma coisa que expande para a sua vida, né? Você começa a sentir-se mais calmo, sentir mais prazer e a expandir. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença é que expande a nossa percepção de prazer, ou seja, o que a gente entende como prazer, o que a gente entende como prazer erótico no nosso corpo e o que a gente entende como orgasmo, o que a gente sente como orgasmo. Então, tudo isso cresce muito, expande muito, né? Abre muitas possibilidades. Isso que eu acho legal. Sim, muda, como eu falei, muda toda a perspectiva, porque hoje, né, tudo te chama para fora, né? Tudo te chama para Uhum. fora. Os estímulos são todos assim. Então, a educação, gente, o SBW, para ficar mais fácil, né? Pessoas só mais que eu demoro uma hora para falar, traz uma coisa que é maravilhosa, que é a respiração consciente. Tá? Porque tem muitas escolas de respiração, são todas muito legais, conheço várias, estudei em algumas, mas eles te levam para um momento de catarse, Uhum. né? E a educação sexual somática, ela faz justamente o contrário. Ela quer que você fique presente, que a sua respiração seja consciente. Por quê? O que adianta eu fazer um trabalho no seu corpo, fazer, por exemplo, um mapeamento corporal em você, um mapeamento do prazer, se a sua mente está passeando em Nárnia? Né? Você não está consciente, né? Existe essa separação. Então, o que você entendeu dessa sessão? O que foi proveitoso para você? Ah, eu não lembro, eu não sei, eu não percebi, porque a pessoa está pensando no boleto, na manicure, sei lá no quê, mas não está presente no momento. E isso você leva para a vida. Por quê? Você leva isso na hora do seu prazer, né? Eu vejo muito na questão da masturbação, do autotoque, porque as pessoas, assim, ou elas estão vendo pornografia, né? Uhum. Ela não está sentindo prazer no corpo dela, está sendo estimulada externamente, mas o corpo é mecânico, né? Ou você está transando com um parceiro, está competindo com ele, está fazendo uma performance, está pensando não sei o quê. E quando você traz essa presença para a tua vida sexual, você expande para o resto da sua vida. Não, eu estou presente aqui. Eu estou fazendo uma live com o Yuri. Eu não estou pensando na minha filha, no cachorro, no papagaio, no vizinho, no boleto. Eu estou aqui fazendo a live com o Yuri. Quando terminar a live, eu vou ver as outras coisas que eu tenho que fazer. Óbvio que a gente não vai parar os pensamentos, mas você estar sempre presente, que é extremamente importante em todos os relacionamentos. E, gente, relacionamento, já falei para vocês, não é relacionamento afetivo sexual, é qualquer interação que a gente faça com outro ser humano. Tá? Hoje em dia é muito comum as pessoas reclamarem, né? A gente está aqui batendo papo. Imagina que a gente está num café, né? E aí pega o celular, a Uhum. pessoa não está presente. Já Ela virou não está hábito, presente. né? É Já hábito. está no, Já está já está no no. código social que é assim mesmo. Já está Exatamente, né? introjetado. E é lamentável, porque prejudica todas as relações de forma geral. Porque você nunca está num lugar só. Você não está no virtual, mas também não está no real. Né? Então, respondendo a essa pessoa, e isso foi um dos benefícios que a educação sexual somática trouxe para mim. Aí a outra pergunta, Yuri, tem uma pessoa que perguntou se onde é a formação, como é, se tem pré-requisito, né? Como é que faz, qual é a receita aí para a galera? Então, a formação não tem pré-requisito específico de formação prévia, né? A gente
aconselha que você tenha uma noção de massagem, uma noção de toque, uma noção de massagem, algum curso de massagem, mas isso também é ensinado no curso. Tá? O curso ele tem agora 11 meses, então a gente aumentou um pouquinho, Paula, porque a Paula participa, ela sabe, a gente acha que dá tempo, o tempo é bastante, é um material muito profundo também, né? Então é um curso de 11 meses. Ele tem 3 módulos, tá? O primeiro módulo é online, no qual o aluno participa de conversas com cada aluno. Tem um coach, que é alguém que já fez o curso, já é um educador sexual somático formado e está fazendo um segundo nível de curso, que é para acompanhar os novos alunos. E aí você vai ter esse coach para acompanhar você, para ajudar você em qualquer dúvida que você tenha em um atendimento mais individualizado, tá? Isso por alguns meses, por 4 meses. E aí, eu acredito que sejam 4 meses. De cabeça, assim, a gente mudou um pouquinho a muita data. informação, Então, normal. Eu tenho memória, mas tem limite. Então, e aí depois a gente vai para o segundo módulo, é o intensivo presencial, né? Uma imersão de 12 dias, nos quais a gente participa e pratica. É uma imersão, né? A Paula parece uma imersão mesmo. Gente, olha, vale cada minuto, mas é pauleira. É tipo 7 da manhã, 10, 11 da noite, né? Porque não é só você assistir a aula, gente. Até porque se você ficar só assistindo seria muito chato. Mas você assiste alguma coisa, mas a maior parte é prática. E a prática é no seu corpo. Você troca, você está sempre interagindo com um colega, uma pessoa que nesse meio, né, da terapia, sobretudo da terapia sexual, praticamente todo mundo meio que se conhece. Né? Todo mundo já fez uma outra formação junto, conhece o nome, participou do workshop, né? É sempre a mesma galera. Mas, eventualmente, tem uma pessoa estranha, uma pessoa que você não conhece. Então, os professores, o Yuri, a Paula, o Joseph, né? Os coaches, né? Que são todos muito legais. Aliás, quero deixar aqui já, a gente já sabe, né? Mas registrar na live que o meu coach é top, gente. Meu coach é o Thiago Brumasti, lá do Paraíso Tantra. Semana passada teve uma live com ele aqui, né? E eles preparam todo o ambiente para que você não se sinta desconfortável, que você se sinta mal. Porque você vai tirar roupa, você vai tocar, você vai ser tocado, tudo dentro Olha, a segunda coisa mais importante, ou a primeira, não sei, tão importante quanto. Não precisa elencar, é só importante. É o consentimento. Gente, entender o consentimento mudou a minha vida e mudou os meus atendimentos. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês bem rápido. Uma vez eu tinha um grupo de sexualidade consciente no WhatsApp. Aí eu postei uma vez assim, um memezinho, né? Só vou parar quando você gozar. E aí eu perguntei, vocês acham certo ou vocês acham errado? Todo mundo, não, tá certo, é isso. Eu falei, não, você vai parar quando a pessoa disser pare. Não importa se ela tenha gozado ou não. Quando a pessoa fala para, é para. E isso mudou completamente tudo, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de dizer não. Exatamente. Enorme, enorme. E ainda mais as mulheres, né? Enfim, vem aquela história, patriarcado, machismo, blá, blá. Então as mulheres aturam muita coisa com aquele pensamento do ele é meu marido, ele é meu namorado, fazer o quê, né? Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu vou ficar aturando, né? Ou então, é assim mesmo, não, tá doendo, mas eu vou fingir que tá bom. Gente, nunca. E aí, Yuri, vou pedir para você contar para gente como é que é a roda do consentimento, que ninguém melhor que você sabe explicar isso. Nossa, isso é o material para uma live inteira, inclusive para um curso, né? A própria Betty Martin tem um curso de formação nisso. Eu não sabia! O curso é dela, né? A Betty Martin é uma educadora sexual somática e ela criou um método específico sobre o consentimento, que é a roda do consentimento. Nossa. Quando eu fiz a minha formação em 2011, ela estava bem no início ainda, e aí ensinaram assim por alto, só com um riscado no papel, assim, uma coisa bem básica. Mas a roda do consentimento é a ideia. Eu vou passar por alto, tá, gente? Eu não sou gente, só para o povo ter uma ideia.
mas é a ideia de que toda interação, especialmente de toque, como a gente trabalha com toque, toda interação tem alguém que está oferecendo algo e alguém que está recebendo algo, né? E alguém ali está oferecendo alguma coisa, no caso da roda consciente, a gente chama de dom, o presente. Alguém está dando um presente e alguém está recebendo um presente. Mas o que é importante perceber é que, às vezes, por exemplo, quem está tocando, pode estar oferecendo o presente do toque. Isso é o que a gente normalmente acha que acontece, né? Que ao tocar alguém, a gente está sempre oferecendo alguma coisa. Mas também, dependendo da situação, quando você está tocando, você pode estar recebendo um presente da pessoa, porque a pessoa que está sendo tocada está oferecendo o corpo dela para ser tocado. E você está recebendo prazer ao tocar naquela pessoa. Sim. Então, toda situação, às vezes você está tocando para oferecer algo, e às vezes você pode estar tocando para receber algo. E o contrário também. Às vezes você está sendo tocado para receber algo, e às vezes você está sendo tocado para oferecer algo, para oferecer que a pessoa sinta prazer ao tocar você. Sim. Então, a clareza do que você está oferecendo, né, e do que a outra pessoa está oferecendo a você, quando isso está claro, é que você pode consentir para eu estou recebendo isso mesmo, e eu estou oferecendo isso, eu estou oferecendo o que eu estou pedindo, eu estou oferecendo aquilo que eu quero oferecer. Ou, por exemplo, a outra pessoa está sentindo prazer em me tocar e eu não permiti, que não era a minha intenção, né? Então é um pouquinho mais complexo, é bem complexo, gente. É bem complexo, mas a ideia é que nem sempre quando você é tocado, você está recebendo. Esse é o nosso modelo normal de achar que é sempre assim. E não é. Às vezes a gente sente prazer ao tocar alguém. A gente quer tocar alguém para sentir algo, para sentir prazer em tocar, né? A gente está tomando algo ao tocar e a pessoa está oferecendo o corpo dela para ser tocada como um presente. Então, é perceber isso. Uma frase que marcou muito nos exercícios que a gente fez de consentimento era: posso tocar você para o meu prazer ou para o seu prazer? Né? Então, é sempre fazer essa reflexão. Eu vou tocar você, mas eu vou tocar porque você está sentindo ou porque eu quero sentir. Então, né? Aí vai meio assim na sequência, né? Se eu estou te oferecendo, o limite quem vai dar é você. Se sou eu que estou oferecendo para o meu prazer, o limite quem dá sou eu. E acho que essa linha tênue que as pessoas têm ainda muita dificuldade em entender, né, e estabelecer esse limite. Não, você vem até aqui, daqui para cá você não pode. Né? A questão dos acordos, né? Exatamente. A gente sempre pode, sempre deveria poder, né, dar o limite, que seja recebendo ou dando. Mas é também uma clareza da comunicação de que eu estou dando e eu estou falando o que eu estou dando. Eu não estou dizendo que dou uma coisa e fazendo outra. Entendeu? O que interessa, né? Uma coisa que eu conversei aqui, uma coisa de bastidores, gente. Né? Conversa com o Joseph, e o Joseph falou que no começo ele falava com a Betty, tipo, não, às vezes a gente oferece e recebe ao mesmo tempo. Enfim, entrou nessa coisa com uma Betty Martin criadora. E a Betty Martin olhava para ele e falava, não. O que interessa é a intenção. Qual é a sua intenção? Quanto mais clara a sua intenção for, claro que tudo se sobrepõe, mas a intenção clara é muito importante, né? Que aí eu trago para outra coisa que é muito importante na sexologia somática, que é a intenção, né? É algo que assim é muito importante nos exercícios, na prática e durante todas as sessões, que é a intenção para que a gente está fazendo isso, né? Que é uma coisa que existe na meditação e que a gente traz isso para parte do corpo. Sim, né? E tudo na vida, gente. Eu hoje trabalho com outras coisas, né? Também. Quer dizer, eu sou sexóloga, esse é meu trabalho, é minha profissão, mas, enfim, eu participo de outras coisas relativas a intenções, né? Vamos colocar dessa forma. E o meu professor falou o seguinte, não importa exatamente o que você vai fazer, qual é a tua ação, né? Não que ela não seja importante, mas
você tem que pensar muito mais na intenção. Porque se a tua intenção estiver correta, ainda que você desvie levemente, claro que você não vai sugerir para a pessoa fazer uma língua e fazer a massagem anal, né? Vamos também com restrições, né? Mas se a tua intenção é fazer aquilo, dificilmente você vai errar, dificilmente a pessoa não vai entender a tua intenção, né? E isso vai do quê? Dos acordos. Quando uma pessoa chega na sessão, ou na verdade, quando chega na sessão, não, gente, é porque a sessão ela começa muito antes de você encontrar a pessoa. A sessão ela começa quando ela te liga, quando ela te chama no WhatsApp, quando ela te manda e-mail. Aí você já começa a sessão. E aí você pergunta para ela, de forma assim, né? Antigamente eu perguntava, mas qual é o seu problema? Ela fala, meu problema é esse. Ah, beleza. Agora, qual é a sua intenção? A minha intenção é me libertar disso, é alcançar aquilo, é fazer não sei o quê, porque tudo está naquilo que você tem intenção. Porque se isso não ficar claro, né, e os acordos que a gente faz dentro do que vai acontecer na sessão, eu falo sempre aqui, eu deixo sempre muito claro. Você pode ultrapassar essa linha tênue do consentimento e se tornar um terapeuta abusador, mesmo sem que você saiba. E o abuso ele vai acabar no quê? Num trauma. Então, em vez de ajudar, você piorou a situação da pessoa. Porque, não, aquele papel do terapeuta egocêntrico e arrogante, né? Não, eu sei o que é melhor para você. Quem fez a formação sou eu que decido o que vai acontecer nessa sessão. E, gente, não é. É uma coisa que o Joseph fala, é um processo de cocriação. Né? É a cocriação. O cliente, na verdade, a gente chama de estudante, né? O estudante, ele chega com uma demanda e você, junto com ele, desenvolve o processo. Não é igual uma medicina alopática que você dá uma receita pronta, até porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem uma intenção. E você falou em relação à intenção, né? E ao problema, e a gente tem, na verdade, em sociedade, e parte da sexologia clássica, hoje em dia já mudou um pouco, mas grande parte da sexologia clássica tem essa ideia de que a gente vai no problema, né? E o Joseph fala uma coisa que é muito importante, que é a gente não pode, você vai trabalhar com isso, tem que ter a clareza que você não pode consertar ninguém. Então a gente não foca no problema, porque qual é a questão da intenção? A intenção direciona a atenção da gente. E onde a gente coloca a atenção, cresce. Então, se a gente colocar a atenção no problema, o que é que vai crescer? O problema. Isso aí. Isso aí. Aproveitando só para responder uma pessoa que perguntou se tem a ver com energia, não da forma clássica que a gente conhece, de energia, de chakra, de tantra, né? Porque o somático ele é muito mais uma experiência corporal. Mas a gente levando em consideração que tudo é energia, tem a ver, mas não dessa forma mais popular, por assim dizer. Né? Não tem nada de místico, nada de vamos então visualizar uma luz saindo da sua cabeça e o seu quadril. Não tem nada disso. É tudo comprovado cientificamente, né? Tudo neuropsicologia, neurociência. Gente, é tudo resumindo em uma expressão, é tudo top da modernidade. Né? Gostei. É tudo moderno. Né? Com isso, essa ideia da energia, que já passou, não vi quem falou, mas também comentando sobre isso, uma coisa muito clara que eu aprendi com o Joseph também, é que ele falou assim, isso para mim hoje em dia é uma metáfora, né? Ele gosta de falar dessa forma, visualização, porque eu posso, em uma sessão, se eu falar para você, olha, você tem que pegar o seu nível de hormônio cortisol, subir 2 graus e reduzir a sua dopamina. Você não vai entender nada. E ninguém consegue fazer isso conscientemente. Mas se a gente falar de visualização, energia, respira, isso é uma metáfora, né? E, naturalmente, isso vai ter um efeito nesses hormônios, vai ter um efeito corporal. Então, é uma forma de nós focarmos a atenção nisso, termos uma intenção e conseguirmos fazer esses processos corporais, né? É uma metáfora mesmo, é uma coisa meio poética até de... Gente, assim,
é o que eu falo, não adianta. Só você fazendo, só você passando por uma sessão. E o mais bacana, gente, né, o mais bacana é gírias carioca, tá, gente? Tudo é bacana, tudo é maravilhoso. Parece que uma coisa é mais legal que a outra, mas não é isso. É que você experimenta no primeiro módulo, as instruções, né, as práticas são quase todas para você. Se eu não me engano, são todas ou quase todas para você. Então, você tem que sentir no seu corpo. Não adianta, por exemplo, né? Eu não sou massoterapeuta. Não sei fazer massagem, né? Não entendo chongas, né? Capaz de eu descacetar a pessoa toda. Mas, pelo que eu sei, me corrijam se eu estiver errada, quando você faz um curso de massoterapia, você aprende na pessoa. Você aprende praticando na pessoa, mas você não teve a experiência no seu corpo. Você não estava, a não ser que você troque com um amigo e tal, mas você aprende ali naquele modelo. E na educação sexual somática, no nosso curso, aí nosso, né? Já me apropriei até do curso. Não, porque, pô. Mas você é parte já, você é colega de trabalho já, querida. Já estamos nessa. Que honra. Você aprende praticando no outro, mas você tem a experiência no seu corpo, que te dá uma visão completamente diferente da situação, né? Da prática de tudo. Porque, por exemplo, vou colocar aqui um tema polêmico, né? Sexo anal. A grande maioria das pessoas tem uma curiosidade enorme em relação ao sexo anal, mas quando fala assim, porque tem um tabu, tem a vergonha, não pode, não sei o que. Ainda hoje, em 2021, ainda tem isso. Então, no primeiro módulo, a gente tem exercícios, a gente tem práticas de liberação anal que a gente vai fazer no colega e a gente vai ter que passar por ela. Não é para você. Tem gente que vai falar, pô, eu não gosto disso até hoje. Ok, não é para fazer você gostar ou desgostar. É para fazer você entender e ter experiência. Porque sem ela, é que nem o exemplo que eu dou sempre, a Bíblia da natação. Você vai ler lá 5.000 páginas. Cai na piscina, você vai fazer o quê? Vai morrer afogado. Adorei a ideia. Mas não é. É assim, né? Tem outra pergunta aqui, vamos lá. Na verdade, tem várias perguntas, né? Como é a sessão de terapia sexual somática? Tira a roupa? Tem toque no corpo, tipo a massagem tântrica? Vai lá, Yuri, por favor. Eita, você... Vamos lá, gente. A sessão, né, de sexologia somática, ela, como a Paula falou, ela é co-criada com o profissional e o aluno. Então, nós temos uma série de técnicas, uma série de possibilidades para onde a gente pode ir. Pode fazer uma sessão entre as técnicas estão mapeamento vaginal, mapeamento do prazer, né, massagem anal, yoga orgástico, coaching de masturbação. Tem várias técnicas diferentes. Algumas envolvem toque genital. Toque genital no cliente, tá, gente? No aluno. Isso é uma coisa que é bem importante também da sexologia somática, que faz parte do código de ética, que faz parte do padrão internacional dessa profissão. O toque, ele é unidirecional. O toque erótico, unidirecional. Do profissional para o aluno. Sim. Tá? Então, isso permite que a pessoa, o aluno, esteja completamente focado na própria experiência. E também é uma questão que tem a ver com a ética, que aí a gente aprofunda isso no curso. Tem a ver com outras teorias psicológicas, transferência, e tudo isso que acontece. Mas, então, o toque, pode haver toque, mas o mais importante é que isso é co-criado. Então, em algumas sessões, dependendo qual a intenção da pessoa ao realizar aquele processo de educação sexual somática, ela pode querer descobrir como né, onde ela pode sentir mais prazer. Ela pode querer aprender a relaxar ao sentir prazer. Ela pode querer, por exemplo, como com os homens, né, querem durar mais tempo, então tem uma série de exercícios, uma série de movimentos e técnicas que a gente pode ir junto, né? A gente apresenta isso para o aluno, para o cliente, e a gente vai co-criando as sessões com a pessoa e ele vai experimentando. Algo muito importante também em cada sessão é que a gente sugere e cria práticas de casa para a pessoa. Então, se o aluno for fazer mais de uma sessão, como é muito comum, a gente sugere, tem essas práticas para você fazer
e quando você voltar, você vai me dizer como foi, quais foram os efeitos, porque uma coisa que é importante da sexologia somática, como é próxima do yoga, ela é prática consciente ao longo do tempo. Então, já meio que está também se estudando isso, existem duas formas de gerar mudanças e transformações, né, na nossa vida, transformações emocionais, corporais, de mentalidade, que é ou através de uma descarga emocional muito forte, né, como a catarse, que a Paula falou, ou através de prática consciente ao longo do tempo. Só que uma descarga emocional muito forte, ela tem riscos. E por risco eu digo incerteza, o resultado ele é mais variável, né, do que uma prática consciente ao longo do tempo. Então, a gente sugere práticas de casa para as pessoas para que elas vão fazendo essa prática e vão assimilando aquilo na vida delas e criando a transformação que elas querem, né? Então, uma sessão regular, cada profissional também, né, agrega outros conhecimentos de outras práticas de outros locais que vieram, desde que sigam o código de ética do Sexological Bodywork, e elas co-criam a sessão junto com o cliente a partir da necessidade do que ele quer explorar ali. Então, às vezes, tem uma massagem, às vezes tem uma sessão de coaching, né? Tem outras técnicas também, que é o witnessing, a testemunha, que você está ali presente para a pessoa enquanto ela faz uma sessão de yoga orgástica. Então, tem vários modelos nos quais a gente usa, mas o essencial é que ela é co-criada. Então, a pessoa que está recebendo a sessão, ela é tão ativa e é uma parte tão fundamental, se não mais, na sessão do que o profissional, né? Sim. Porque ali a sessão é para ela. Então, ela está se descobrindo. O profissional ali é um canal, é alguém que está abrindo espaço, criando um espaço seguro para a pessoa poder explorar a sua sexualidade e poder explorar o prazer do próprio corpo, que a gente hoje em dia tem uma difusão de meios, né, em relação à sexualidade, mas a liberdade de explorar a sexualidade e surgir o que vem a surgir, seja emocional, seja de desejo, ainda não se tem esse espaço. Então, toda a sexualidade que a gente tem, seja na pornografia, seja na internet, seja nos encontros, é numa caixinha também. Então, o profissional de educação sexual somática cria um espaço seguro para que a pessoa possa olhar para a própria sexualidade, olhar para o próprio corpo, olhar para o próprio prazer e explorar o que ela quiser. Sim, e sem julgamento, sem preconceito, né? Porque uma coisa que eu falo sempre, uma coisa é o meu gosto pessoal. O que a Paula gosta? A Paula gosta de X. Agora, a terapeuta, eu brinco, né, de a Manadevi, ela não gosta de nada. Ela está ali para o cliente, né? Então, se a pessoa quiser, falar assim, não, hoje eu vim aqui, mas eu quero me chicotear, eu vou falar assim, olha, desde que você não saia daqui sangrando e que eu tenho que ir para a delegacia, né, prestar depoimento, é o seu corpo, é o seu prazer. Tá? É assim que as coisas funcionam. E o que o Yuri falou do código de ética, eu vou reforçar aqui, vou falar de novo, porque lamentavelmente no mundo e no Brasil, gente, quando você fala sou terapeuta sexual, sou prostituta, sou garoto de programa. E não tem nada a ver Lé com CREA. Né? A gente aprende dentro da sexologia somática, aprende mesmo, de verdade, a não ter preconceito. Tá? Cada um é dono do seu corpo, faz aquilo que quiser. A pessoa quer vender o corpo dela, eu não vendo o meu, mas ela quer vender o dela, ótimo, tá bom para ela, tá feliz assim? Eu não tenho nada com isso. Só que nós, por N motivos, não podemos sequer pensar na possibilidade de sair com um cliente. Porque alguém me perguntou numa live, e se eu quiser sair com um cliente? Bom, ele vai ter que deixar de ser seu cliente. Ou você vai deixar de ser educador sexual somático. Porque o código é extremamente sério. Você, inclusive, perde o título. Tá? Porque hoje o que a gente vê, só uma parte, gente, lamentavelmente mesmo, de verdade, no Tantra tem muita gente se dizendo terapeuta tântrica, e é só garota de programa. A pessoa usa o nome para vender e não sabe lidar com absolutamente nada. Ela não sabe fazer nada. Gente, falando aqui
da forma popular que todo mundo vai entender, a pessoa vai lá e faz uma punheta, toca uma punheta, e é isso. Entendeu? E tanto o Tantra quanto a educação somática, gente, é infinitamente maior do que isso. E você tem que saber fazer. E, sobretudo, perdão, você tem que saber lidar com aquele cliente, com as necessidades daquela pessoa. Né? Não, como eu falei, não é embrulha e manda. Não é assim. Né? Você tem que ter um preparo. Né? A gente passa por uma transformação muito grande nessas formações para a gente poder lidar com as pessoas. Porque se nós não soubermos, a gente vai criar o que eu falei, você vai se tornar um abusador e você vai criar um trauma. Em vez de você ajudar, você vai piorar a vida da pessoa. Muito. E consertar é muito pior do que você consertar 2 vezes, né? Imagina. Pô, tem uma pergunta aqui. O foco do tratamento é potencializar o prazer, mas se alguém chega com algum trauma, como é feita a abordagem? Yuri, vou deixar essa para você. Só essa, né, Paula? Tá bom. Só essa. Você é o convidado, né? Pô, eu faço live todo dia aqui. Bichinha, tem razão, não vou pesar, não. Então, gente, uma coisa que a gente fala, eu vou falar uma coisa que é bem ampla, né? Trauma, a nossa abordagem de trauma é a seguinte: todos nós temos trauma. O que é trauma, né, de definição corporal e até neurológica? Trauma é um momento em qual você teve muita informação sensorial e o seu cérebro não conseguiu processar. Porque o nosso cérebro, né, se vocês têm aquele ideia dos 3 cérebros e tudo, e o cérebro mais avançado, o primata, que processa a linguagem, às vezes, todas as informações que chegam, quando é muita informação, tipo uma carga emocional, ou um abuso, algo assim, esse cérebro mais avançado não processa. Isso forma o que se chama de trauma. E isso tem um escopo. Desculpa, gente. Eita. Bateria. Acontece. Então, tem um escopo desde o mais leve até o mais pesado. Mas todos nós carregamos algum tipo de trauma no corpo. Né? Que pode vir desde uma briga no trânsito, que a gente bateu o carro, até um abuso mais pesado, uma violência. Então, a gente tem gradientes de trauma. A educação sexual somática, ela é o que a gente chama de informada sobre trauma. Então, ela compreende o que é trauma e ela compreende a abordagem. A gente tem no mundo, né, e quando se trata de sexualidade, essa ideia de que a gente só vai sentir prazer se a gente se livrar dos traumas. Então, é muito comum que acontecem, inclusive psicólogos, terapeutas, tipo, eu tenho esse problema sexual, eu tenho essa questão, porque eu tenho um trauma X ou Y, então a gente vai focar nisso, e quando a gente resolver isso, depois de, sei lá, pega psicoterapia de fala, vamos falar sobre isso durante alguns anos, e aí quando você esgotar de falar isso, aí você vai poder ter a vida sexual que você quer. Eu sei que isso não é o modelo de todos os psicoterapeutas. Mas isso é, de certa forma, uma visão um pouquinho até estereotipada. Mas o que acontece? Falar sobre o trauma não vai fazer ele ir embora. Né? Então, se uma pessoa tem um trauma e quer trabalhar o trauma, se ela quer trabalhar o trauma, eu falo, olha, eu não trabalho com trauma. Isso é Yuri, que não tem formação com trauma. Tem alguns outros profissionais, por exemplo, a Manu, que também acho que é do Rio, né, alemã, ela tem uma formação em experienciação somática. Somatic Experience é uma formação de 2 anos sobre trauma. É mais longo, tem cursos de 5, 6 anos sobre trauma. Então, se a pessoa quer trabalhar com trauma, ok. Mas, se uma pessoa vier para mim, se ela fala, eu quero sentir prazer, mas eu não posso por causa do trauma, ok, aí já é outra coisa. Eu não vou trabalhar com trauma, mas e se eu te disser que o trauma não te impede de sentir prazer? Né? Se você quiser trabalhar o trauma, eu tenho colegas, tem profissionais, tem pessoas que eu indico, assim como psicólogos indicam pessoas para mim, eu indico, tem esse profissional aqui que trabalha com trauma. Você quer cavar o trauma? Vá para ele. Eu, particularmente, aí a gente tem uma coisa pessoal. Eu não julgo isso, mas eu acho que o nosso tempo é precioso. Então, nosso tempo nessa vida, e a gente está em um momento de pandemia que tudo é muito incerto. Então, gente, para você ver como o tempo eu acho o tempo precioso. Sem a gente dúvida. realmente quer ficar
cavando trauma Sim. para resolver. Não, tipo, a gente tem os traumas, mas até que ponto isso não está impedindo ninguém de ter prazer? A gente consegue ter prazer, né? E se você quiser trabalhar o trauma, tudo bem, você vai para um profissional para isso. Agora, a gente consegue trabalhar juntos, né? Co-criar uma sessão onde você consegue sentir o prazer. Você consegue sentir prazer no seu corpo. Né? E uma coisa muito importante que o Joseph me ensinou esse ano, quando eu estava com treinamento com vocês, para você ver, eu fiz isso em 2011, mas volta e meia surge uma coisa nova, eu faço, gente do céu. A gente aprende o tempo todo, né? Né? Nunca para de aprender. E uma questão da sexologia somática que o Joseph até percebeu esse ano, ele estava desenvolvendo essas coisas na cabeça dele, sobre como trauma é quando alguém faz uma coisa em você, tá? Então, muitos modelos, não só massagem que tem intenção tântrica, mas mesmo modelo de massagem regular, como shiatsu, tudo. Sim. Se tem normalmente é um modelo, você faz algo em alguém. Tá? E o trauma, né, pode surgir porque quando a gente está sob efeito de trauma, a gente sente que tem algo sendo feito na gente. Né? E a educação sexual-somática, a gente não faz algo em alguém. A gente não usa técnica. A gente trabalha com a pessoa. Então, ao invés de fazer algo sobre alguém, a gente trabalha, de certa forma, em um pé de igualdade o máximo possível. A gente está co-criando. E aí, uma sessão assim tem muito menos possibilidade de engatilhar, de trazer um gatilho de algum trauma, do que uma sessão no qual a pessoa está sendo feita, estão fazendo algo com ela. Exatamente. Porque ela não está consciente, ela não está presente, né? Ela não está participando, né? Ela não se sente com poder, né? Porque o trauma é isso, é um momento em qual você não tinha poder, você sentia que não tinha poder, e em muitas situações, às vezes, a gente não tem mesmo na vida, a gente tem momentos que não tem escolha, a gente só passa. Né? Às vezes até o carro batendo e tal, não tem. Então, com uma sessão, a gente pode co-criar. Então, é muito mais difícil, por causa do próprio caminho neurológico, né, os nossos neurônios, o caminho que essas memórias criam, a gente despertar um trauma em uma sessão de sexologia somática, porque a gente não está ativando essas memórias neurais de algo sendo feito sobre alguém. Né? O que acontece às vezes quando surge um trauma e agressão é porque a pessoa reativou essa memória de ser feito sobre ela. Mas se isso surge, a gente tem algumas ferramentas de presença para a pessoa voltar à presença, e se ela quiser trabalhar esse trauma, tem profissionais que trabalham isso fantasticamente bem. Inclusive, a gente trabalha junto, às vezes, tem uma sessão com um profissional que trabalha com trauma, tem uma sessão com um sexólogo somático, entendeu? Às vezes, esse trabalho multidisciplinar é muito importante para a sexualidade. Então, algumas pessoas gostam de trabalhar nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero repetir aqui é que o trauma, na maioria dos casos, tá? Não digo nada de 100%, mas na maioria dos casos não impede você de ter prazer. Mas esse é um estigma, né? Porque a pessoa ela já chega... Não, porque eu tenho um trauma, porque eu já pergunto, olha só, eu tenho uma dificuldade, vem cá, você acha que você tem algum tipo de trauma? Você supõe que passou, você tem certeza? Ah, eu não sei, eu acho. Bom, se você acha, tá? O que você quer? Você quer cavar esse trauma ou você quer partir daqui para frente e, enfim, ressignificar isso? Né? Eu gosto muito dessa palavra ressignificar, porque o povo já quer logo ficar ali, né? Eu gosto da expressão que é a síndrome de vítima, né? Fica ali, parece que a pessoa quer empatia. Não, eu não consigo, porque quando eu era criança, porque na Barbacena me aconteceu isso, assim, sabe? E aí, entendeu? A pessoa ela não quer resolver o problema, ela só quer ficar se lamuriando. Ela fala, beleza, você quer ficar 1h30, 2 comigo aqui na lamúria? Ok, tranquilo, vou ouvir. Mas não vai resolver o teu problema, não vai desfazer o teu trauma, né? Não vai ressignificar isso, e a gente também não vai trabalhar no seu prazer, mas a escolha é sua, beleza, sem problemas. Né? Que aí a pessoa já começa a entender o significado de ter prazer e viver no passado, porque você ficar lá, puxa, por que eu não gosto da catarse, né? Hoje eu vejo de uma forma, porque digamos assim, quase toda vez que você entra nesse processo de catarse, você está lá voltando no trauma. Ou você deixa ele de vez,
ou você ressignifica de vez, mas você fica lá tendo catarse, você fica revivendo aquela emoção horrorosa que você teve o tempo todo. Toda vez eu vou ter Uhum. uma catarse, eu me lembro daquilo, eu sinto de novo. Aí eu sinto de novo, eu sinto de novo. Resolveu não, só fiquei passando mal. Não, é bem isso. A gente tem esse modelo, né, inclusive social, de tipo existe uma glorificação desse. Eu acredito que existe uma glorificação do trauma, né? E é algo que acaba empoderando, de certa forma, dando um poder indevido ao profissional, porque o profissional é aquele que tem o poder de ir lá cavar o trauma e sarar você, né? E assim, eu tenho essa formação, sou treinador, eu não tenho esse poder, eu não conheço quem tem esse poder, né? Pode ser quem tenha, mas eu não trabalho com isso, eu não sei trabalhar com isso. Eu trabalho com de co-criar uma situação prazerosa e um processo no qual a pessoa possa explorar o prazer do seu corpo. E uma das bases do Sexological Bodywork é o Jack Morin, que escreveu o livro A Mente Erótica. E ele é psicólogo, mas ele criticava um pouquinho essa abordagem do trauma, né? Porque ele falava, ele é psicólogo de fala, né? Psicoterapeuta classicão mesmo, e falava, quando alguém vem e falava de sexualidade, alguém falava, minha experiência sexual pior foi quando tal coisa aconteceu, e ele mudava, só usando a terapia de fala, ele falava, tá, mas qual foi a sua melhor experiência sexual? Então, o foco no prazer, o foco no que dá certo é importante. E se em algum momento bater no trauma, pode acontecer. Mas até chegar lá, provavelmente você já teve muitos ganhos de prazer que até dá para passar mais fácil por aquilo. Entendeu? Com certeza. Gente, e isso, de novo, você leva para a vida, né? Você leva para a sua vida. Gente, olha só, tem uma notícia ruim para dar para vocês. Ah, A live está acabando. Então, gente, pois é, tempo tem voa uma quando a hora gente de diverte, live. né? Mas Pois é, né? Isso aí. Aí, tem mais uma pergunta aqui. Vou, vou deixar para o Yuri, mas assim, já agradecendo todo mundo que estava aqui, agradecendo muito, 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 muito para o Yuri, né? Que ele, poxa, super topou fazer essa live comigo, porque ele é meu amigo, meu querido, mas ele é meu professor, ele está nisso há muito mais tempo que eu, né? E a respeito do professor pelo aluno, pelo colega, então para mim foi, né, está sendo uma grande honra ter o Yuri aqui, né? eu agradeço, Paulo. Obrigado pela paciência também sua, do Nada, pessoal, do analfabeto digital aqui ainda. imagina, que isso. E, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem saber, chama do direct, chama. O Yuri entrou pelo perfil do Willas, né? Arroba ILSSA. Não. Elas, Brasil. Ilás Brasil. Mas minha pergunta que eu passo para vocês sobre a formação, o que precisa, o que não precisa, passo o perfil do Yuri, do Ilas, né? E vou adorar ter colegas, né, sexólogos somáticos, porque, gente, vou entregar o ouro para o bandido. É uma profissão nova, regulamentada em alguns lugares nos Estados Unidos, e no Brasil, acho que a gente não chega a ter 30 ativos. Uhum. Tá? Então, imagina, num país com mais de 200 milhões de pessoas, não tem 30 sexólogos somáticos ativos. Aqui no Rio, que eu saiba, assim, teve outras pessoas na formação, mas que esteja trabalhando com isso agora, só tem eu. Então, aproveita, tá, gente? Aproveita, porque logo eu vou me mudar para a Holanda, se Deus quiser. Não, mentira. Mentira, mas é sério, gente. É um trabalho completamente diferenciado, muito diferenciado. Não estou vendendo meu peixe, no peixe do Yuri. Pô, eu faço live todo dia. Quem me acompanha sabe que, pô, compartilho conteúdo aqui no canal secreto. Pô, tô fazendo vídeo. Não tem mistério comigo. Como eu sei que também não tem com o Yuri. Mas é para vocês saberem que o trabalho realmente é muito bom e muda a vida da pessoa. Mesmo que você não queira trabalhar com isso, se você fizer a formação, você vai ter uma perspectiva completamente diferente da sua sexualidade, da sua vida, de como lidar com as pessoas, uma série de coisas. Você vai ver que
É como se descortinasse um véu, assim. Nossa, eu não sabia que tinha esse mundo lá fora, né? Sim. É sensacional. Muito bacana, muito bacana. E aí o contador abriu, gente. Quando o contador abre, lamento, né? É, ele abre, mas aí ele fala 1 minuto e 20. Aí de repente cai. Ele só É, é um truque, né? É um engodo. é É, um engodo. É um engodo. Então, gente, obrigada. Essa live vai ficar salva no IGTV e amanhã, no máximo, eu estou subindo lá para o YouTube. Depois eu passo o link para o Yuri. Sigam, escreve aí, o Yuri, por favor, o perfil do Ilas, né? Para a galera seguir, tá? E dúvidas, perguntas, questionamentos, ameaça não, tá? É só chamar a gente, ameaça não, tá? A pergunta, é verdade, teve uma pergunta aqui. Então, a sessão desenrola a partir do acontecimento mais prazeroso da vida da pessoa? Depende. Depende da intenção que a pessoa tenha quando chega para você. Entendeu? Isso foi só um exemplo de como o foco é no prazer, não no trauma. Né? Isso foi um exemplo que eu dei do método do Jack Morin, como ele leva as sessões dele. Né? E uma coisa que você pode fazer se alguém chegar com trauma é um jeito de você ajudar a pessoa a redirecionar a atenção. Não Exatamente. é uma fórmula nesse sentido. Se houver alguma fórmula para se falar, seria que a gente ajuda a redirecionar a atenção para o prazer, né? Isso Para aí. o que pode ser bom. É isso. É assim Isso. que as sessões, se for como se desenrola as sessões, é a partir com foco no prazer. Exatamente. Mas é a pessoa que vai dar a intenção, né? É. E aí tudo vai desenrolar. Ok? Qualquer dúvida, só chamar a gente. Obrigada, Yuri. Oh, querida, muito obrigado. Foi um Muito prazer, obrigada. viu? Nossa, maravilhoso. Faremos mais. Vou trazer ele Tá, aqui para falar mais com a gente, tá? Foi incrível. Obrigada, foi gente. ótimo. Obrigado. Beijo, boa noite para todos. Boa noite. Tchau.